Moço, você pode fingir que é o namorado da minha mãe? A garotinha perguntou. O que o pai solteiro fez em seguida mudou tudo. Antes de continuarmos, por favor, nos diga de onde você está nos assistindo. Adoramos ver até onde nossas histórias chegam. Grant Morrison estava reabastecendo a seção infantil de sua livraria num sábado de manhã em outubro, quando uma criança, que ele nunca tinha visto na vida, entrou correndo pela porta da frente, como se estivesse sendo perseguida por algo aterrorizante. Ela correu direto para ele com os olhos arregalados e agarrou sua camisa de flanela como se ele fosse sua última esperança na terra. Moço, por favor, você tem que me ajudar. Você pode fingir que é o namorado da minha mãe? É uma emergência enorme. Não estou brincando. E Grant ficou ali parado, segurando um exemplar de A Menina e o Porquinho, completamente congelado. Porque em 8 anos administrando a Morrison's Books, ninguém nunca tinha lhe feito uma pergunta nem remotamente parecida com aquela. Sua própria filha, Holly, levantou os olhos do cantinho da leitura, onde estava organizando seus livros ilustrados favoritos, e disse muito prestativa: Pai, acho que aquela menina precisa de ajuda com alguma coisa, como se isso já não fosse extremamente óbvio. Grant se ajoelhou para ficar na altura da criança porque ela parecia genuinamente em pânico. E ele tinha aquele instinto de pai que entra em ação quando qualquer criança parece angustiada, mesmo que seja uma completa estranha. Ok, calma. Qual é o seu nome? E onde está a sua mãe? A garotinha respirou fundo e as palavras saíram atropeladas a uns 160 quilômetros por hora. Meu nome é Kennedy, e minha mãe Simone está no café ao lado com os pais do meu pai falecido, e eles trouxeram o ex-namorado da mamãe. Bem, não é bem ex-namorado dela. Ele era amigo do meu pai na faculdade e eles estão tentando fazer a mamãe namorar com ele. E o vovô Frank e a vovó Patrícia continuam fazendo a mamãe chorar. E eu ouvi eles falando sobre quererem que eu more com eles, e estou com muito medo. O cérebro de Grant tentava processar toda aquela informação enquanto lidava com o fato de que essa menina de 7 anos tinha acabado de soltar a frase pai falecido numa conversa casual. E antes que ele pudesse formular uma resposta, a porta da livraria se abriu novamente e uma mulher entrou apressada, parecendo absolutamente morta de vergonha. Kennedy Ann Fletcher, você não pode sair correndo da mesa desse jeito. Sinto muito, senhor. Ela tem assistido comédias românticas demais ultimamente. Estamos indo embora agora mesmo. E a mulher tentou pegar a mão de Kennedy, mas a criança se esquivou para trás de Grant como se ele fosse um escudo humano. A mulher devia ter uns 30 e poucos anos, com cabelo escuro preso num rabo de cavalo e óculos levemente tortos, como se estivesse tendo uma manhã estressante. E ela tinha daquele olhar que Grant reconhecia do seu próprio espelho nos dias ruins. O olhar de alguém que estava se segurando por um fio. E mais uma coisa poderia fazer tudo desmoronar. Mãe, por favor, só escuta. Encontrei alguém que pode fingir ser seu namorado para que a vovó e o vovô parem de tentar te juntar com o Mike chato que fala sobre golfe por 1 milhão de horas. Kennedy estava implorando agora. E a mulher, cujo nome aparentemente era Simone, parecia querer que o chão se abrisse e a engolisse. Grant viu o movimento pela janela da livraria e avistou um casal mais velho caminhando em direção à loja, claramente procurando por alguém. E o jeito que o rosto de Simone ficou pálido quando ela os viu, disse a ele tudo o que precisava saber sobre o quanto ela não queria lidar com o que estava prestes a acontecer. Algo no cérebro de Grant, que provavelmente era muito estúpido, tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele se levantou e disse para Simone: Por quanto tempo você precisa que eu seja seu namorado? E o queixo de Simone literalmente caiu. Desculpe, o quê? Grant deu de ombros, tentando agir como se aquilo fosse uma coisa totalmente normal que ele fazia aos sábados. Sua filha pediu ajuda. Estou oferecendo. Por quanto tempo precisamos sustentar essa história? O rosto inteiro de Kennedy se iluminou como se Grant tivesse acabado de dizer que o Natal tinha chegado mais cedo. Só o almoço. Eles pagam. Por favor, moço. Por favor. Minha mãe precisa muito disso. Holly surgiu do cantinho da leitura ainda com o livro na mão. Pai, posso ir também? Eu quero ajudar. E também nunca vi você num encontro antes. Isso parece interessante. Grant esfregou o rosto, pensando em como sua filha de 8 anos estava agora investida nesse caos absoluto. Simone olhou entre Grant, Kennedy e o casal mais velho que agora estava definitivamente entrando na livraria
e fez uma escolha que provavelmente foi tão estúpida quanto a de Grant. Ok, tudo bem. Sim, obrigada. Explicamos tudo depois, prometo. E então ela agarrou a mão de Grant e colou um sorriso no rosto que parecia apenas levemente desequilibrado, bem quando o casal mais velho passou pela porta. Ah, aí está você, Kennedy. Estávamos preocupados. E quem é este? A mulher mais velha perguntou com aquele tipo de suspeita educada que significava que ela estava absolutamente avaliando Grant. E Simone apertou a mão de Grant com tanta força que ele pensou que seus ossos poderiam quebrar. Mãe e pai, este é o Grant, ele é meu. Estamos nos vendo há um tempinho agora. A hora seguinte foi possivelmente a experiência mais estranha de toda a vida de Grant. E isso incluía a vez em que ele acidentalmente encomendou 500 cópias do mesmo livro em vez de 50. Todos caminharam para o café ao lado onde o Mike chato estava aparentemente esperando. E Grant foi apresentado como namorado de Simone, o que fez o rosto de Mike fazer uma expressão complicada. E os sogros de Simone, que insistiram para que ele os chamasse de Frank e Patricia, faziam 1 milhão de perguntas sobre como se conheceram, há quanto tempo namoravam e o que Grant fazia da vida. Kennedy e Holly estavam sentadas na ponta da mesa agindo como se fossem melhores amigas há anos, em vez de terem se conhecido literalmente há 15 minutos. E em um momento, Kennedy disse bem alto: Mamãe e Grant são tão felizes juntos. A mamãe sorri muito mais agora. E Holly a apoiou com: meu pai fala da Simone o tempo todo. O que era uma mentira completa, mas convenceu perfeitamente. Grant se viu inventando toda uma história sobre como se conheceram na biblioteca onde Simone trabalhava. O que na verdade era verdade, porque ele ia à biblioteca pública de Salem com bastante frequência para pegar livros de negócios que não podia comprar. E Simone entrou na conversa dizendo que o notou porque ele sempre fazia escolhas interessantes de livros e eles estavam construindo essa história de relacionamento falso que era, de alguma forma, 60% baseada em interações reais que eles realmente tiveram como estranhos. Patricia perguntava sobre planos futuros e Frank queria saber se Grant tinha uma renda estável. E Grant mencionou ser dono da Morrison's Books na mesma rua e deixou de fora a parte em que talvez tivesse que fechar em 2 meses, porque seu senhorio estava aumentando o aluguel em 40% e ele não podia pagar. O Mike chato pediu licença uns 20 minutos depois, claramente entendendo a dica de que não era necessário ali. E Frank e Patricia pareceram relaxar assim que perceberam que Simone estava supostamente namorando alguém que não era um desastre total. Na metade do almoço, Grant notou que Simone ainda usava uma aliança de casamento na mão esquerda, uma faixa de ouro simples que ela ficava girando nervosamente. E quando ele olhou para suas próprias mãos, percebeu que ainda usava a aliança que Laura havia colocado em seu dedo há 9 anos. Não tinha conseguido tirá-la, mesmo que ela já tivesse partido há 3 anos. Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa, enquanto Frank contava alguma história sobre o falecido pai de Kennedy, Jason. E algo passou entre eles. Esse reconhecimento de, você está fazendo isso sozinho também. Você entende como é essa sensação. Patrícia os observava com uma expressão satisfeita e disse: É tão bom ver você seguindo em frente, Simone. Jason iria querer que você fosse feliz. E os olhos de Simone ficaram brilhantes, mas ela sorriu e disse: Obrigada, isso significa muito. O almoço finalmente terminou depois que Frank insistiu em pagar a conta toda, e todos caminharam de volta para a livraria com Kennedy segurando a mão de Holly e tagarelando sobre seus livros favoritos. Frank puxou Grant para o lado enquanto os outros estavam à frente e disse em voz baixa: Olha, eu não te conheço, mas minha nora passou pelo inferno criando Kennedy sozinha. Se você está falando sério sobre isso, é melhor tratá-las bem. E Grant se sentiu um lixo mentindo na cara desse homem, mas também entendeu a proteção. Eu entendo, senhor. Simone e Kennedy são incríveis. Depois que Frank e Patricia finalmente foram embora, Simone literalmente desabou contra a parede da livraria e cobriu o rosto. Meu Deus, não acredito que acabamos de fazer isso. Não acredito que você nos ajudou. Sinto muito por te arrastar para a bagunça completa da minha vida. Grant encostou na parede ao lado dela, enquanto Holly e Kennedy já estavam dentro da livraria, olhando a sessão infantil juntas. Só para constar, essa foi a maior emoção que tive em cerca de 3 anos.
Então, obrigado pela aventura, eu acho. Simone riu e soou um pouco histérica. Eles estão no meu pé há meses sobre namorar. Desde que Jason morreu há 2 anos, eles estão convencidos de que não consigo lidar com a criação solo e continuam ameaçando pedir mais custódia. E estou apavorada que eles realmente façam isso. Grant sentiu aquele medo no peito porque não conseguia imaginar alguém tentando tirar Holly. Isso é difícil. Sinto muito que você esteja lidando com isso. Kennedy saiu correndo. Mãe, a Holly pode ir lá em casa algum dia. Nós duas gostamos dos mesmos livros e ela é muito legal. E Holly estava logo atrás dela. Pai, a Kennedy pode ir lá em casa, por favor? Simone e Grant se olharam por cima das cabeças das filhas e ambos começaram a rir porque aparentemente suas filhas agora eram melhores amigas depois de um almoço familiar falso. E Simone disse, devo deixar você voltar para o seu sábado. Obrigada novamente por nos ajudar. Sério, você salvou minha vida. Grant surpreendeu a si mesmo dizendo, se você precisar de um namorado falso novamente para fins de gestão de sogros, sou o seu cara. Aparentemente peguei o jeito agora. E o sorriso de Simone alcançou seus olhos pela primeira vez no dia todo. Espero que tenha sido uma emergência única, mas vou manter sua oferta em mente. Enquanto Simone e Kennedy caminhavam em direção ao estacionamento, Holly puxou a manga de Grant. Pai, aquela moça parecia muito legal e a Kennedy é incrível. Você acha que vamos vê-las de novo? E Grant observou o carro de Simone se afastar, pensando na aliança que ela ainda usava, e no jeito que ela olhou para ele quando percebeu que ele usava uma também. Sim, querida. Algo me diz que esta não é a última vez que vamos esbarrar com elas. 3 semanas após a situação de encontro falso mais estranha do mundo, Grant tinha visto Simone e Kennedy aproximadamente 9 vezes. E cada um desses encontros foi supostamente uma coincidência. Exceto que Grant estava começando a suspeitar que suas filhas estavam executando algum tipo de esquema de cupido elaborado pelas costas deles. Kennedy simplesmente precisava de um livro que a biblioteca não tinha. Então Simone a trazia para a Morrison's Books. Ou Holly, de repente, precisava desesperadamente devolver um livro da biblioteca pessoalmente em vez de usar a caixa de devolução e arrastava Grant junto. E toda vez as duas meninas trocavam esses pequenos olhares como se fossem agentes secretas executando uma missão. A parte estranha era que Grant, na verdade, não se importava. Conversar com Simone tinha se tornado a melhor parte da sua semana. Ela entendia as piadas dele sobre livros obscuros e não achava estranho que ele ainda lesse ficção infanto-juvenil às vezes, porque as histórias eram boas. E eles tinham caído nessa amizade fácil que parecia confortável de uma maneira que Grant não experimentava com outro adulto há anos. Simone começou a ajudar na hora da história de sábado da livraria, lendo para crianças na sessão infantil, e Grant levava Holly para o programa pós-escola da biblioteca, onde Simone trabalhava 2 vezes por semana. E eles tomavam café depois, enquanto as meninas faziam o dever de casa juntas em uma das mesas da biblioteca. Eles falavam sobre tudo, exceto o óbvio. Grant não mencionou que seu senhorio tinha oficialmente lhe dado o aviso de que o aluguel subiria em janeiro e ele tinha feito as contas de umas 15 maneiras diferentes e não havia universo onde ele pudesse pagar. E Simone não mencionou que Frank e Patricia ainda mandavam mensagens semanalmente perguntando sobre Grant e quando todos poderiam jantar novamente. Era como se tivessem feito esse acordo tácito de manter as coisas superficiais e amigáveis, e definitivamente não reconhecer que a coisa do namoro falso talvez tivesse parecido um pouco real demais durante aquele almoço. Na quarta semana de seus encontros supostamente coincidentes, o telefone de Simone tocou enquanto tomavam café e o rosto dela ficou completamente branco quando olhou para a tela. É a Patrícia, esposa do Frank. Ai meu Deus, o que eu digo? Grant observou o pânico dela aumentar e disse, atenda, estou bem aqui se precisar de reforço. E Simone respirou trêmula e atendeu com uma voz que tentava demais soar casual. Grant só conseguia ouvir um lado da conversa, mas entendeu a ideia básica pelas respostas cada vez mais estressadas de Simone. Ah, é muito gentil da sua parte nos convidar neste sábado. Ok, sim, o Grant é ótimo. Claro, vou perguntar a ele. Ok, tchau. Ela desligou e olhou para Grant com puro terror no rosto. Eles querem que a gente vá a um jantar de família na casa deles no sábado. Eles querem te conhecer direito.
Frank disse algo sobre ter certeza de que você é para valer. Acho que estão nos testando. Grant deveria ter dito não. Deveria ter explicado que isso tinha ido longe demais e eles precisavam contar a verdade. Mas então Kennedy levantou os olhos da mesa de dever de casa onde claramente estava bisbilhotando. E seus olhos estavam enormes e assustados. Mãe, se você disser que mentiu, eles vão ficar tão bravos e podem não me deixar visitar mais. Por favor, não conta para eles ainda. Simone parecia absolutamente dividida. E Grant tomou outra daquelas decisões impulsivas estúpidas que estavam se tornando sua marca registrada ultimamente. Eu vou. Podemos lidar com um jantar em família. Dar tempo para você descobrir como navegar nisso sem que eles entrem em pânico. O alívio no rosto de Simone fez toda a situação insana valer a pena. E Holly sussurrou para Kennedy alto o suficiente para todos ouvirem. Isso está indo exatamente de acordo com o plano. E ambas as meninas riram, e Grant percebeu com certeza absoluta que sua filha lhe estava tramando algo. O sábado chegou, e Grant dirigiu até a casa de Frank e Patricia no subúrbio com Holly no banco de trás, treinando-o sobre detalhes de relacionamento. Pai, lembre-se que você tem que segurar a mão da Simone e talvez chamá-la de algo fofo. É isso que namorados fazem. Grant olhou para sua filha de 8 anos pelo espelho retrovisor. Como você sabe o que namorados fazem? Você está na terceira série. E Holly revirou os olhos. Pai, eu sei ler. Além disso, já vi filmes. Só confia em mim. Eles pegaram Simone e Kennedy no caminho. E no segundo em que estavam todos no carro juntos, a energia mudou para essa tensão estranha e nervosa. Simone estava usando um vestido azul que parecia muito bonito, e ela tinha feito algo diferente no cabelo. E Grant se pegou olhando fixamente e teve que se concentrar muito para dirigir. A casa de Frank e Patricia era um daqueles lugares suburbanos perfeitos, com um gramado bem cuidado e fotos de família por toda parte. E o jantar foi toda uma produção com assado e 3 acompanhamentos, e Patricia fazendo 1 milhão de perguntas sobre as intenções e planos futuros de Grant. Então, Grant, onde você vê esse relacionamento indo? Você está pensando a longo prazo aqui? E Grant olhou para Simone, que parecia querer desaparecer, e se ouviu dizer, eu me importo muito com a Simone. Estamos indo um dia de cada vez, mas sim, estou nessa para valer. A mentira saiu suave e fácil, e a parte assustadora era que não parecia mais realmente uma mentira. Frank queria saber sobre a livraria, e Grant explicou que estava aberta há 8 anos, e deixou de fora a parte sobre possivelmente fechar. E Patricia perguntou se eles tinham pensado em morar juntos. E tanto Grant quanto Simone engasgaram com a água ao mesmo tempo. As meninas foram incríveis. Kennedy continuava contando histórias sobre a mamãe e o Grant, fazendo coisas juntos que talvez tivessem acontecido, mas não num contexto de namoro. E Holly apoiava cada história com um entusiasmo que teria sido impressionante se não fosse levemente aterrorizante. Depois do jantar, Frank puxou Grant para a varanda dos fundos, enquanto Patricia distraía Simone na cozinha. E ele ficou muito sério muito rápido. Olha, meu filho Jason era um bom homem. Ele amava Simone e Kennedy mais do que tudo, e quando ele morreu, isso destruiu todos nós. Grant assentiu, sem saber o que dizer. E Frank continuou. Patricia e eu não estamos tentando tirar a Kennedy. Só queremos ter certeza de que Simone não está lutando sozinha. E se você está assumindo esse papel, precisamos saber que você é firme, que não vai cair fora quando as coisas ficarem difíceis. Grant se sentiu um lixo absoluto mentindo para esse pai enlutado. Mas ele também entendeu o medo por trás das perguntas. Senhor, perdi minha esposa há 3 anos. Laura morreu em um acidente de carro e tenho criado Holly sozinho desde então. Então eu entendo como é fazer isso sozinho e prometo que não sou o tipo de pessoa que abandona o barco. A expressão de Frank mudou para algo mais suave. Você é viúvo também. Simone não mencionou isso. E Grant percebeu que ela provavelmente não sabia os detalhes. Eles tinham sido tão cuidadosos em manter as coisas superficiais. Não é algo que geralmente surge em conversas casuais. Eles voltaram para dentro e o resto do jantar foi menos interrogatório e mais conversa familiar real. E quando saíram por volta das 8, Patrícia estava abraçando Simone e dizendo a Grant que ele era bem-vindo a qualquer hora. No carro dirigindo para casa,
As meninas adormeceram no banco de trás quase imediatamente, e Grant e Simone sentaram na frente naquele silêncio pesado, até que Simone disse baixinho: Eu não sabia sobre sua esposa, Laura. Sinto muito mesmo. Grant manteve os olhos na estrada. Tudo bem. Como eu disse, geralmente não surge o assunto, mas sim. Acidente de carro há 3 anos. Um motorista bêbado furou o sinal vermelho. Ela morreu na hora. Simone estendeu a mão e tocou o braço dele. Isso é horrível, Grant. Sinto muito. E você tem feito isso completamente sozinho. Grant assentiu. Minha mãe ajuda quando pode, mas sim, na maior parte sou só eu e Holly nos virando conforme dá. Eles pararam no apartamento de Simone e Grant estacionou, mas nenhum deles se moveu para sair. E Simone disse: Desculpe por você estar preso nessa confusão toda com meus sogros. Você não assinou o contrato para nada disso quando Kennedy pediu para você fingir por um almoço. Grant se virou para olhar para ela, e a luz da rua estava batendo no rosto dela de um jeito que fez seu peito apertar. Simone, não estou preso. Toda essa situação estranha tem sido a maior diversão que tive em 3 anos. Você e Kennedy são ótimas. E conhecer vocês tem sido muito, muito bom. Simone olhava para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar muito bem. Grant, ainda estamos fingindo aqui, porque está começando a parecer que talvez não estejamos. O ar no carro mudou para algo elétrico e Grant se inclinou em direção a ela sem pensar. E Simone se inclinou também, e eles estavam a talvez 5 centímetros de distância quando a voz de Kennedy veio do banco de trás, resmungando durante o sono. Mamãe e Grant sentados numa árvore, e ambos pularam para trás como se tivessem levado um choque. Simone riu nervosamente. Devo levá-la para dentro. Ela vai ser impossível de acordar. E Grant ajudou a carregar uma Kennedy adormecida para o apartamento, enquanto Holly a esperava no carro. E na porta, Simone se virou e disse: Grant, essa coisa que estamos fazendo, não sei mais o que é, mas estou feliz que esteja acontecendo. E Grant apertou a mão dela. Eu também. Definitivamente eu também. Dirigindo para casa, Holly estava de repente bem acordada e disse: Pai, eu sei que você gosta da Simone de verdade. Tipo, não de mentirinha. Então por que você está fingindo que ainda está fingindo? E Grant quase saiu da estrada. Do que você está falando, filhota? Holly cruzou os braços. Pai, tenho 8 anos, não sou estúpida. Você olha para ela do jeito que costumava olhar para mamãe nas fotos, do jeito feliz, e você sorri diferente agora. Então por que você simplesmente não conta para ela? Grant entrou na garagem e se virou para encarar a filha. É complicado, querida. Começamos tudo isso como fingimento, e agora se eu disser que é real, ela pode pensar que estou confuso ou apenas preso na atuação. Holly soltou o cinto e se inclinou para a frente. Ou talvez ela esteja esperando você dizer primeiro. Você pensou nisso? Dentro do apartamento de Simone, Kennedy estava de pijama, dizendo à mãe basicamente a mesma coisa. Mãe, você gosta do Sr. Grant de verdade, né? Não só para a vovó e o vovô. E Simone colocou a filha na cama. Kennedy, isso não é. Somos apenas amigos ajudando um ao outro. Kennedy olhou para ela com aqueles olhos sábios demais para uma criança de 7 anos. Mãe, você dá o sorriso verdadeiro quando ele está por perto, não aquele falso que você faz para as outras pessoas. E você ri das piadas dele mesmo quando não são engraçadas. Foi isso que a Holly disse que você faz quando gosta de alguém de verdade. Simone beijou a testa da filha. Quando você e a Holly tiveram tempo para discutir tudo isso? E Kennedy sorriu. A Holly tem um tablet e eu uso o telefone da mamãe. Sabemos que ela é uma boa mãe. Nunca duvidamos disso. Só não queríamos que ela ficasse sozinha porque é um caminho tão difícil e a vimos lutar por 2 anos. Frank acrescentou. Jason iria querer que Simone fosse feliz. Iria querer que Kennedy tivesse uma família completa. Não estamos tentando tirar ninguém. Estamos tentando garantir que elas fiquem bem. Simone desabou completamente. Achei que vocês não achassem que eu era suficiente. Achei que estavam procurando motivos para dizer que eu estava falhando. Todos se sentaram naquela sala de estudos da biblioteca e tiveram a conversa mais honesta desde que Jason morreu. Frank e Patricia explicaram que estavam passando dos limites porque tinham medo de perder a conexão com Kennedy.
E Simone admitiu que estava tão focada em provar que podia fazer tudo sozinha que parou de pedir ajuda quando precisava. Grant sentou ao lado de Simone segurando sua mão, e Patrícia olhou para eles e disse: "Então isso é real agora? Vocês estão realmente juntos?" E ambos assentiram. E Frank disse: "Então isso é tudo o que precisávamos saber. Sentimos muito por termos pressionado tanto. Só queríamos que você não estivesse sozinha nisso." Depois que eles saíram, Simone desabou contra Grant em alívio. "Não acredito que eles não estão furiosos. Não acredito que isso realmente deu certo." A diretora da biblioteca aparentemente estava rondando perto da sala de estudos porque bateu e entrou parecendo pensativa. "Não pude deixar de ouvir parte disso. E Simone, você mencionou que Grant é dono da livraria na rua principal que está perdendo o contrato de aluguel." Simone assentiu, confusa. E a diretora continuou: "Estamos falando sobre querer fazer mais parcerias comunitárias. E se a biblioteca fizesse um programa de destaque para livrarias locais? Destacamos a Morrison's Books em todos os nossos eventos, recomendamos que as pessoas comprem lá os livros que discutimos no Clube do Livro, talvez até sediemos alguns eventos na loja. Isso poderia atrair movimento e vendas." Grant parecia atordoado. "Você faria isso?" E a diretora sorriu. "Livrarias independentes são tesouros. Adoraríamos ajudar a manter a sua viva." 6 meses depois, a Morrison's Books ainda estava lutando, mas sobrevivendo graças à parceria com a biblioteca e muito apoio da comunidade. E Grant e Simone estavam oficialmente namorando de verdade, sem nenhum fingimento envolvido. Grant planejou algo especial para a feira de livros de primavera da biblioteca que estava sendo sediada em sua loja. Ele organizou todas as lombadas dos livros em uma prateleira específica para formar a frase: "Simone, quer casar comigo?", usando a primeira letra de cada título. E quando Simone encontrou durante o evento, ela apenas ficou lá chorando enquanto todos ao redor começaram a aplaudir. Holly e Kennedy correram segurando uma placa feita à mão que dizia: "Já planejamos o casamento. Você só tem que dizer sim." E Simone estava rindo e chorando ao mesmo tempo quando disse: "Sim, absolutamente, sim, eu aceito." Eles se casaram 4 meses depois em uma cerimônia que foi metade na biblioteca e metade na livraria, com a recepção acontecendo entre os dois espaços. E Frank e Patricia levaram Simone até o altar, o que fez todos chorarem porque honrava Jason enquanto celebrava o novo futuro. Grant tinha uma foto emoldurada de Laura no seu lado do local, com flores, e ele finalmente tinha movido a aliança de Laura para uma corrente em volta do pescoço. Simone tinha feito o mesmo com a aliança de Jason, uma maneira de mantê-los por perto enquanto abriam espaço para algo novo. E Holly e Kennedy eram damas de honra conjuntas em vestidos combinando, discutindo alegremente sobre quem limpa a garganta seguraria as alianças. Durante a recepção, Kennedy anunciou em voz alta: "Eu disse a todos que meu plano funcionaria. Sou basicamente um gênio." E Holly argumentou imediatamente: "Foi meu plano. Fui eu quem disse para o papai dizer sim." E Grant e Simone apenas se olharam e começaram a rir, porque ambos sabiam a verdade. Aquelas duas crianças tinham orquestrado tudo isso desde o primeiro momento em que Kennedy correu para aquela livraria pedindo ajuda a um estranho. Às vezes, os pedidos mais loucos levam às respostas mais bonitas. Kennedy pediu a um estranho para fingir ser o namorado da mãe e acabou dando a ambas as famílias algo real. Grant disse sim a uma menina de 7 anos aterrorizada e encontrou um amor que pensou que nunca teria novamente. Simone deixou um estranho entrar em sua vida bagunçada e complicada e descobriu que pessoas quebradas podem construir algo inteiro juntas. Se essa história te lembrou que dizer sim para ajudar alguém, mesmo quando parece impossível, pode mudar tudo, que as crianças às vezes veem o que os adultos têm medo demais de admitir, e que você pode honrar as pessoas que perdeu enquanto ainda escolhe amar novamente, clique no botão de inscrição e compartilhe isso com alguém que precisa saber que não há problema em tirar a aliança e abrir o coração mais uma vez. Obrigado por estarem aqui conosco. E lembrem-se, às vezes as melhores histórias de amor começam com uma criança desesperada pedindo a um estranho um favor impossível.